possível para aquele que crê. A Deus tudo é possível, porque Deus crê. E tudo é possível para aquele que crer. Vamos então nos colocar em pé, vamos ler a palavra de Deus. Em São Mateus, capítulo 27, do versículo 27 até aos 54. E logo os soldados do governador, conduzindo Jesus à audiência, reuniram junto dele toda a corte e, despindo-o, o cobriram com uma capa escarlate e, tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e em sua mão direita uma cana. E, ajoelhando diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! E, cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiam-lhe com ela na cabeça. E, depois de o haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe as suas vestes e o levaram para ser crucificado. E quando saíam, encontraram um homem cireneu, chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. E, chegando ao lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho misturado com fel, mas ele, provando-o, não quis beber. E, havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sortes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta: Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes, e assentados o guardavam ali. E por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: Tu que destróis o templo e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo. Se és o Filho de Deus, desce da cruz. E da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes, com os escribas e anciãos e fariseus, escarnecendo, diziam: Salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. Se é o Rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, livre-o agora se o ama, porque disse: Sou filho de Deus. E o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores que com ele estavam crucificados. E desde a hora 6ª houve trevas sobre a terra até a hora 9ª. E perto da hora 9ª, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabactani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isto diziam: Este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e embebeu-a em vinagre, e pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados.
E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Mais uma vez, Senhor, nós confessamos a Ti as nossas culpas e pedimos o perdão por cada falha cometida durante este mês que se passou, desde a última ceia que tomamos. Nós pedimos o perdão por cada uma de nossas palavras que não deveríamos ter falado, cada uma de nossas ações que não deveríamos ter praticado, cada pensamento que não deveríamos ter pensado. Pai, nós vimos nesta noite apresentando tudo ao Senhor, pedindo o perdão dos nossos pecados e que o Senhor nos leve mais uma vez para aquele dia tão importante. Nós queremos estar ao pé da cruz, onde há bênção e vida para sempre, onde há libertação, cura, onde há saúde, onde há gozo infinito. No nome de Jesus Cristo nós te pedimos nesta noite. Amém. Amém. Os irmãos podem assentar. Vamos pensar mais um pouquinho sobre aquele dia no Calvário. Esta mensagem, aquele dia no Calvário, parece que não tem fim, né? Não tem fim. Apesar de ser um curto sermão, 28 páginas apenas, uma das menores pregada pelo profeta de Deus, William Marion Branham. Mas ela não tem fim. Cada dia que nós pegamos isto é novo, é rico para nós. E no parágrafo 84, o irmão Branham fala assim: Deus deixou o povo ver o que o Calvário fez por nós. Deus deixou o povo ver o que o Calvário fez por nós. Vamos dar uma olhada nisto, vamos dar uma olhada para aquele dia, para este acontecimento. Aqui na mensagem Hebreus, capítulo 2, segunda parte, parágrafo 156, o profeta nos faz um convite dizendo assim: vamos levar nosso quadro para Jerusalém há 2000 anos atrás. Vamos voltar o tempo nesta hora, neste momento. Deixe todos os outros pensamentos de lado. Coloca numa caixinha aí tudo que você estiver pensando agora. Aqueles pensamentos bobos, sabe, que fica assim pela cabeça. Na hora da pregação, na hora de ouvir a palavra. Então, elimine-os. O sangue de Jesus tem poder para isso. Nós cantamos aqui. Teu coração queres purificar?
O sangue de Jesus tem poder. Quer ser um servo leal, queres isto, queres acabar com a vaidade, quer aquilo, tudo o sangue de Jesus tem poder. Quer ficar livre dos pensamentos indevidos, ou até devidos, mas na hora errada? O sangue de Jesus tem poder para isto. Então vamos deixar todo o nosso pensamento e vamos voltar para aquele dia em Jerusalém. Há 2000 anos atrás. Em tudo isso que nós lemos, tudo isto foi feito a Jesus. Escárnio, açoite, cuspe, pancadas. Veja, cuspindo nele. Era uma coisa terrível, né? Era uma coisa terrível, isso estava na lei. Era uma maldição uma pessoa ser cuspida. Era uma coisa, era uma vergonha tremenda, era horrível uma pessoa ser cuspida por outra. Quando havia qualquer tipo de opróbrio, de coisa vergonhosa, de falta de valor, de falta de caráter, de falta de responsabilidade, então se cuspia daquele indivíduo. Até no caso de Ruth, a viúva moabita, mas que deveria ser redimida por um parente, o parente mais próximo de seu marido falecido, deveria tomá-la como esposa para suscitar semente daquele que havia morrido e o seu nome não ser apagado na terra. Mas quando aquele homem que tinha tal dever não assumia o seu dever, não assumia sua responsabilidade, ele se tornava um irresponsável. E ele se declarava irresponsável, incapacitado para cumprir com sua obrigação. A Bíblia diz assim: então ele descalçará o seu sapato e dará ao seu próximo que assumir o compromisso, e aquela mulher cuspirá nele, e a sua casa será chamada a casa do descalçado. A casa do homem que não tem firmeza. A casa do homem descompromissado. A casa do homem que não tem vergonha na sua cara de ser homem e assumir os seus compromissos. Aquilo era feito em público, tinha que ser feito. Aconteceu, leia o livro de Ruth. Houve um lá que não quis tomar a Ruth. Então Boaz assumiu o compromisso e aquele homem teve que tirar o seu sapato, entregar para Boaz na frente dos anciãos da cidade. E Ruth cuspiu nele. E dali em diante sua casa passou a ser chamada a casa do descalçado. Era um horror, era uma vergonha ser cuspido. Então tudo isso fizeram a Jesus. Cuspiram nele. Em outras palavras, aquilo significava como se xingasse ele de todos os nomes horríveis. Irresponsável, desqualificado.
seu vagabundo. Tudo que você puder pensar, aqueles cuspes significavam. Cuspiram nele, bateram nele, fizeram-lhe tudo, criticaram dele. Muitas vezes nós não queremos suportar uma criticazinha. E olha que nós, quem somos nós? Falhos, pecadores, que merecemos mesmo ser criticados, por muitas vezes faltarmos com a fé que nós professamos ter. Ô, gente, eu não queria pregar, não. Como é que faz? Difícil, né? Mas para ele era Deus. E dizia, olha aí, salvou os outros, não pode salvar a si mesmo. Desce da cruz, se és filho de Deus. Faça isso, faça aquilo. Sim. Você pode ouvir isso também. Você não é crente? Faça isso, faça aquilo. Como é que você faz isso? Como é que você faz aquilo? Você não é crente? Você não é crente? Você não é crente? E às vezes é difícil suportar, né? A zombaria. E coisas assim. Por isso a Bíblia diz que ele em tudo foi tentado, mas sem pecado. Açoitaram. Não é com esses chicotezinhos como mostram nos filmes aí, né? Mas verdadeiramente era como aquele que mostra a paixão de Cristo. Os azorragues, como eram chamados, eles tinham nas suas pontas pedaços de ossos. De maneira que quando batia, aquelas pontas de ossos cravavam na carne e arrancavam pedaços. Não é açoitezinho de varinha, não. Açoitaram-no. Açoitaram-no. Crucificaram-no. Odiaram-no. Rejeitaram-no. O irmão Brana chega a dizer que, apesar de tudo isto, ele não morreu por causa destas coisas. Mas ele morreu por causa da ferida no coração ao ser rejeitado por aqueles para os quais ele veio para salvá-los. Gente, tem coisa pior do que rejeição? Você sentir-se rejeitado, pensa aí. Você ama uma pessoa no seu limite e de repente você sentir-se rejeitado. Rejeitado. Odiado de coração por aquela pessoa. Olha que se te bater você não sente. Você não percebe. A dor do coração é muito maior. A rejeição, diz o profeta, foi a rejeição que o fez suar gotas de sangue no jardim. Comprovado pela ciência, pela medicina, que só há uma coisa capaz de separar o sangue da água no corpo humano. É a angústia.
A angústia causada pela rejeição foi o que fez aquilo. Tanto que quando o soldado o furou com uma lança, a Bíblia diz assim: do seu lado saiu água e sangue. Foi notório, foi visto visivelmente aos olhos nus, humanos, a água separada do sangue. Saiu água e sangue. Vamos levar nosso quadro para Jerusalém. Há 2000 anos atrás. E como poderia você rejeitar isso? É uma pergunta. É de ficar realmente, como diz o irmão Brana, na ponta do banco, né? E como poderia você rejeitar isso? Ouço um barulho vindo da rua. Está ouvindo? Escuta aí. Deixa a sua mente ir lá e ouvir aquele barulho vindo da rua. O que é isto? É a pancada de alguma coisa. É um povo alvoroçado, gritando, empurrando de um lado para outro, sem saber o que está fazendo. É uma velha e rude cruz, descendo, saindo pelos portões de Damasco, batendo nas pedras. Agora imagina as pancadas daquela cruz sobre os ombros de um homem dilacerado, açoitado, suando sangue, com a água separando-se do seu corpo, um estado de choque total. Aquela cruz nos ombros, e à medida que caminha, cada pedra que ela bate é um soco, uma pancada a mais. É uma velha e rude cruz descendo, saindo pelos portões de Damasco, batendo nas pedras. Aquelas grandes pedras batendo. Eu vejo os pingos de sangue nas ruas. O que é aquilo? É um homem que não fez mal algum, que andava fazendo o bem, amando os perdidos e pecadores, curando os enfermos, libertando os possessos pelo diabo, alimentando os famintos, dando paz e descanso aos corações cansados. Quantos foram libertos de grandes tribulações e de vidas deprimidas, depressivas, pelo simples fato de ouvir um sermão falado por Jesus. Eu suponho que Jesus, quando pregava, ele não gritava como eu. E no livro O Príncipe da Casa de Davi, do qual o irmão Brana diz assim: você deveria lê-lo alguma vez.
Lá diz que ele falava suave, porém, numa multidão de 5.000 pessoas, sua voz chegava aos ouvidos dos últimos que estavam lá, na mesma tonalidade que chegava aos ouvidos daqueles que estavam próximo dele. É Deus ou não é? Eu ficava pensando, antes de ler aquele livro, eu ficava pensando, mas como pode um homem falar para 5.000 pessoas, 7.000? Uma vez ela alimentou 7.000 pessoas, não foi isso? Numa reunião. Nós fazemos uma reunião aí com quantas pessoas? Se tiver 100 pessoas, se não tiver um microfone e uma caixa, já não dá mais. É difícil, né? Uma vez eu tive que pregar para mais ou menos umas 100, cento e poucas pessoas. Só no grito mesmo, sem microfone, no escuro ainda, porque acabou a energia. Mas é difícil. E eu ficava pensando, como que era? Mas a judia chamada Adina, que escrevia cartas para o seu pai, que estava no Egito, contando as coisas que estavam acontecendo, de onde foi tirado o livro, ela conta isso. Ele falava sempre sereno, porém sua voz chegava a cada ouvido. Veja só, muitas pessoas foram libertadas só de olhar. Quantas pessoas viviam amarguradas, cheias de ódio, cheias de rancor, cheias de tanta coisa. Ouvir aquela voz dizer: amai os que vos perseguem, bendizei os que vos maldizem, orai pelos que vos maltratam. Se o teu inimigo tiver fome, dá de comer, se tiver sede, dá de beber. E assim por diante. E elas saíram libertas. Um homem que não fez mal algum, nada a não ser o bem. As pessoas estão cegas. Elas não conhecem, elas não reconhecem. Você diz cego? Não teriam eles suas visões? Você pode ter sua visão e ser um cego. Você crê nisto? Assim diz a Bíblia. Recordam de Eliseu lá embaixo em Dotã? Ele saiu e cegou o povo, disse: agora sigam-me. E eles eram cegos para ele. E as pessoas estão cegas nesta noite. O diabo, o Deus deste mundo, tem cegado os olhos do povo. Eles têm olhos, mas não podem ver, diz a Bíblia. E sabe por quê? Porque está profetizado. A Bíblia fala sobre a idolatria, sobre os ídolos. Tem olhos, mas não vê, tem nariz, mas não cheira, tem mão, mas não apalpa, tem pés, mas não anda, tem boca, mas não fala, e assim por diante. E depois diz assim: torne-se semelhante a eles, todos os que o servem. E por causa da idolatria, as pessoas se tornaram como seus ídolos, cegas. Não podem ver. Até hoje. Não podem ver quem é Jesus. Que Jesus era Deus que se manifestou em carne. Até hoje elas pensam que ele é um filho
de Deus. Uma segunda pessoa de uma suposta doutrina chamada Santíssima Trindade. E por causa dessa idolatria, adoração a mais de um Deus, a mais de uma pessoa, paganismo, idolatria, se tornaram tão cegas para as realidades do Deus vivo. E por isso Satanás as guiou exatamente para o meio de Sodoma, para toda imundície e contaminação. E suas igrejas se encheram de tudo que é pecado e imoralidade, e elas estão pensando que estão indo para o céu, tão cegas como aqueles que estavam seguindo Eliseu para a morte na praça de Samaria. Para eles houve graça, e Eliseu disse para o rei: não mata não. Não foi nem você que conquistou eles? Dá pão para eles comer e vinho para eles beber e manda eles ir embora. Cegos e guiando cegos. Se um cego guia outro cego, ambos caem no buraco. Aqui estava ele subindo a rua, arrastando os passos sangrentos no caminho. A abelha da morte estava ferroando o seu lado, zunindo para ele: um pouco mais e eu o terei. Ele estava ficando fraco, sedento, água. Você vê que no versículo 34 diz: deram-lhe a beber vinho misturado com fel, mas ele, provando, não quis beber. Mas quando chega lá, no versículo 48, diz assim: logo um deles, correndo, tomou uma esponja e embebeu-a em vinagre e, pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Aí ele já bebeu. Ele estava ficando fraco, perdendo sangue e água. No verso 34 ele não bebeu. Mas o tempo foi passando, foi indo. Então eu sempre pensava, há uma contradição. Há um hino que diz que ele bebeu, outro diz que não bebeu. Mas aqui está a sequência. Primeiro lhe deram, ele provou, não quis, não bebeu. Mas ele foi ficando fraco, ele foi perdendo sangue, foi perdendo água. E então lá no verso 48 diz: embebendo uma esponja em vinagre, pôs num pedaço de pau, encostava lá na boca dele, dava-lhe de beber. O profeta diz assim: eu fui atirado uma vez, deitado ali no campo. O sangue simplesmente derramava de mim. Eu gritava por água. E meu companheiro correu, apanhou seu boné e o colocou na água. Velha água estagnada, cheia de germes. Veio e eu fiquei com a minha boca aberta e ele torceu aquilo, porque o sangue estava jorrando como uma fonte, onde eu fui atirado em 2 lugares por uma arma, sedento. Então eu sei como o meu Senhor deve ter sentido, após ter derramado sangue por toda a manhã, das 9 horas às 3 horas da tarde, perdendo todo aquele sangue. Eu vejo o seu manto primeiro com as manchinhas ali, e todas aquelas manchas começaram a ficar maiores e se ajuntando, formando uma grande mancha de sangue. Batiam em sua perna enquanto ele andava. Aquele era o sangue de
Emanuel. Oh, a terra não era digna dele, mas enquanto ele subia, esta abelha, a morte, ferroando ao seu redor, e o que aquilo fez? Aquilo finalmente o ferroou, mas irmão, qualquer um sabe que um inseto ou abelha, se aquilo te ferrou uma vez, ela não ferroará mais. Ela não pode ferroar mais, porque quando ela ferroa, seu ferrão sai. Esta é a razão pela qual Deus teve que ser feito carne. Ele tomou o ferrão da morte em sua carne e ele extraiu o ferrão da morte. Bendito seja o nome do Senhor. A morte pode te ferroar, mas ela não pode te danificar. Oh, quando ele sentiu aquela abelha ao seu redor, a morte estava vindo ao seu redor, ele disse: ó morte, onde está o teu ferrão? Ele podia apontar para o Calvário, o apóstolo São Paulo. Podia apontar para o Calvário, onde aquilo foi deixado na carne de Emanuel. Onde está a tua vitória? Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos repetir isso? Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Sim, nós não vemos todas as coisas. Vemos, coroado de glória e de honra aquele Jesus que foi feito um pouco menor do que os anjos por causa da paixão da morte, porque convinha que aquele para quem são todas as coisas e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Nossa, a única maneira pela qual ele podia se tornar autor da nossa salvação. Ele tinha que sofrer e ele não fugiu. Ele assumiu o seu compromisso, ele assumiu a sua responsabilidade de parente redentor. A sua casa não é chamada a casa do descalçado, não. Os cuspes que cuspiram nele não podem ser considerados, porque não foram válidos, porque ele estava assumindo o seu compromisso naquela hora. Naquele instante, redimindo a mim e a você, que estávamos perdidos no mundo, entre cananitas, adoradores de ídolos, em todo tipo de pecado, adultério, prostituição, mentira, roubo, blasfêmias, idolatrias, como a Ruth estava, servindo a Moleque. Era Moleque? O Deus deles. Servindo, mas o Redentor apareceu e ela não teve que servir aquilo mais. Ela pôde dali em diante servir ao Deus de Israel. E assim agora, com uma vida limpa, purificada, trazer uma semente genuína, e você sabe, de seu ventre correu rio de águas vivas. Como Jesus disse: aquele que beber da água que eu lhe der, de seu ventre fluirá rios de água viva. Do ventre de Ruth saiu rios de água viva. Nasceu um Obed, dali veio um Jessé, e dali veio um rei Davi. Um tipo. Oh, que coisa gloriosa. Dali veio um Salomão. Fazem as mesmas coisas e obtêm os mesmos resultados. Aceite esse Redentor. Deixe Ele te redimir cada dia
e veja que frutos você produzirá. Que frutos nós produziremos? Produziremos melhores e melhores frutos até nascer de nós, sabe o quê? O Cristo, o Messias, o Filho de Deus, que há de reger as nações com vara de ferro, assentado no trono de seu pai Davi. Oh, que quadro bonito! Mas nós temos que parar. Graças a Deus, vamos dizer graças a Deus? Amém. Aleluia. Graças a Deus. Isto é muito bom. Vamos orar, vamos falar com Deus, Pai amado. Nós simplesmente ficamos maravilhados, exuberantes, ao olhar para estas coisas, Senhor. Isto nos dá desejo de ser melhores cristãos. Isto nos dá desejo de sermos mais fiéis, mais leais, mais verdadeiros, mais íntegros, mais humildes. Ó Pai, perdoa as nossas transgressões. Mais uma vez eu sinto os meus pecados é contra Ti, ó Pai de amor. Minha alma pede a Tua alegria. Renova em mim o Teu amor. Ó meu Senhor, ó nosso Senhor. É a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus. Nós vamos ficar em pé para lermos 1 aos Coríntios, capítulo 11. Esta noite tem uma pessoa aqui que me disse que quer se converter, que quer aceitar esse Jesus. Quer mesmo? Quer mesmo? Estou falando com você. Quer mesmo? Antes de nós lermos a Bíblia, nós vamos orar por ela para que Deus a ajude. Você vem até aqui? Até aqui à frente? Você vem até aqui? Nós vamos orar pela Ana Letícia, para que o Senhor Jesus a receba. Ela me disse que queria fazer isso nesta noite, e eu disse, eu te chamarei. Aceitando esse Jesus que morreu na cruz dessa forma, foi para te salvar, foi para te redimir, lavar os teus pecados, todos eles. Vamos orar por ela? Você levante sua mão assim, porque você também precisou disto, e ela está precisando da ajuda do Senhor. Senhor Jesus, nós temos falado de Ti nesta noite, Pai. Nós temos pensado naquele dia do Calvário, tudo que o Senhor fez por cada vida aqui nesta terra, Senhor. Não há ninguém melhor que ninguém, todos nós necessitamos desta graça. E o Senhor a estendeu para cada um que cresce, que pudesse aceitar isto. E aqui, Senhor, nós temos essa vida dizendo que quer servir ao Senhor, que quer se converter de seus caminhos e tomar o caminho do Senhor, o glorioso caminho que o Senhor nos consagrou pelo véu, pela sua carne dilacerada, pelo seu sangue derramado. Pai, nós rogamos que o Senhor a receba em teus braços, como o Senhor disse, todo aquele que vier a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora, e que o Senhor a ajude a vencer os obstáculos no caminho, que o Senhor lhe dê uma fé genuína e perfeita. Ó Pai, ajude-a a se santificar para o Senhor, ajude-a, Senhor, a ser cheia do teu Espírito, ó Pai, para que haja vida abundante, felicidade para sempre, a qual só o sangue de Jesus pode dar. É a nossa oração por esta irmãzinha aqui, Senhor. Aceita, sustente-a com as tuas mãos, liberta, Senhor, de todos os males, todos os espíritos imundos que porventura venham rodeá-la, Senhor. Nós rogamos que o Senhor a liberte, que ela possa ser
Amém, Senhor. Amém. Deus te abençoe. Te ajude. Muita oração. Muita oração. Peça a Deus o que você quer para a sua vida daqui em diante, para a sua alma. Ele dá. A Bíblia diz que Ele dá. A partir do verso 23, nós lemos: porque também vos ensinei que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei. Isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Amém. Em São João capítulo 13, nós temos a Escritura para lavar os pés uns aos outros após a ceia, acabada a ceia. A partir do versículo 12, apenas. O verso 2 diz assim: e acabada a ceia. Também no versículo 4 diz: levantou-se da ceia. O versículo 12: depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes, e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. E por isso nós fazemos, porque há uma bem-aventurança. E bem-aventurado significa feliz muitas vezes. Enquanto nós estamos em pé, ainda vamos orar pelo pão e pelo vinho. Nos erguemos nossas mãos, Senhor Deus. Pai amado, nós te agradecemos mais uma vez. E nesta hora nós vimos juntos apresentando ao Senhor, consagrando ao serviço do Senhor, este pão e este vinho, em memória do corpo e do sangue do Senhor Jesus Cristo. Ajuda a cada um, Senhor, ao aproximar-se da mesa, vir com fé, com convicção, do perdão de seus pecados, ó Pai. Que graça maravilhosa, que momento sublime este, em que nós podemos testemunhar da morte do Senhor, confiando que isto trouxe a redenção e que nós temos aceitado isto.
Pai, concede cura, concede libertação, vida abundante, ao participarmos com fé. Em nome de Jesus Cristo, abençoa, Senhor, receba este pão e este vinho. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem se assentar e você faz aquilo que a Bíblia diz: examine-se a si mesmo e come deste pão e bebe deste cálice. Mensagem Possuindo Todas as Coisas, parágrafo 137. Se você é um cristão, você está se esforçando para mostrar que você é um cristão, que você ama Jesus Cristo, você o tem aceitado, você é batizado em seu nome e está lutando com todas as suas forças para viver uma vida cristã genuína, é o seu dever participar da ceia. Ele diz: agora, se você sai e vive com o mundo e nega a Cristo, seu poder, o poder do sangue de Jesus, você faz uma desonra, então é melhor não tomar. Mas você está lutando, é seu dever.
Nós vamos ler uma última escritura para o fim que se dá ao que sobra do pão. A Bíblia diz que nós devemos queimá-lo. Vamos ficar em pé e nós vamos ler. Está no livro de Êxodo, capítulo 29, o versículo 34. E então nós vamos orar e nos despedir. E se sobejar alguma coisa da carne das consagrações ou do pão até amanhã, que sobejar queimarás com fogo, não se comerá, porque santo é. Amém. Senhor Deus, nós te louvamos por mais esta oportunidade que o Senhor tem dado a nós. Rogamos que as tuas mãos de misericórdia continuem sobre cada um ao sairmos daqui. Que o Senhor abençoe os passos de cada um, os trabalhos de cada um, as decisões, os pensamentos do coração de cada um, destes que têm se reunido para servir ao Senhor, crendo na tua palavra, crendo no arrebatamento, preparando-se para a vinda do Senhor. Ajuda cada um mais e mais. Fortalece a fé. Em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos. Amém. Amém. Deus continue abençoando a todos. Abençoe seu irmão do seu lado. E não esqueçam dos cultos desta próxima semana, terça-feira e domingo à noite.